comprei várias cotas de consórcio, mas só tem algumas contempladas e outras que eu não tô conseguindo contemplar. E agora? Olá, meu nome é Maíra Nogueira, eu sou a especialista em consórcio e esse é o canal com conteúdo mais completo relacionado a consórcio da internet. Tá com dúvida do que fazer e de como agir, já que você contratou algumas cotas de consórcio e tá faltando uma ou algumas para contemplar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê que algumas pessoas contratam mais do que uma cota para comprar um único bem e se você contratou, o que você tem que fazer para poder contemplar essas cotas e quais as alternativas. Vamos lá? Antes de te explicar o que fazer com essas cotas, como fazer para contemplar, eu quero entender por que você contratou mais de uma cota para comprar um único bem, por exemplo. Qual que foi a estratégia? Eu estava planejando em algumas das cartas ser sorteado e outras cartas, por exemplo, eu planejava ofertar o lance. Será que era esse seu cenário? Será que o seu cenário foi o vendedor que falou, não, você tem que fechar várias cartas e você não está pensando em ofertar lance? Simplesmente aguardar a contemplação dessas cartas por sorteio? Ou será que o bem que você vai comprar não tinha um único crédito que comportasse esse valor e você, nesse caso, tinha que contratar várias cartas? Maíra, já me enquadrei em uma das opções ou ainda não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar quais casos que são interessantes você ter mais de uma carta e para você que já tem alguma delas contemplada e precisa contemplar as outras, quais as possibilidades e o que você pode fazer? Quais cenários são estratégicos você ter mais de uma carta? Então vamos lá. Eu quero ofertar um lance, eu tenho um tempo hábil para trabalhar e eu enxerguei junto ao meu vendedor ou a pessoa que estava me atendendo quando eu contratei o consórcio que grupos com faixas de valores menores tinham um percentual de lance menor. E aí eu entendi que se eu dividisse em mais cotas, eu conseguiria contemplar com menos lance ou até mesmo ser sorteado em uma das cartas, o que impactaria na média de lance ofertado. Ou seja, se eu tenho mais créditos e aquele grupo tem menos lance, eu vou contemplar com menos lance. Se uma das cartas que eu planejava ofertar o lance foi sorteada e o sorteio no consórcio, significa que você não precisou dar o lance, ou seja, você só vai continuar pagando a parcela e você já pode utilizar o crédito depois da aprovação de crédito, diminui a média toda do seu lance, porque você não ofertou o percentual que você estava planejando ofertar. Maíra, mas eu nem sei o que é consórcio, eu tô perdida, então vai ter um vídeo aqui em cima que vai explicar um pouco melhor o que é consórcio para você que ainda tá perdido aqui no canal. Tem algumas administradoras que têm uma modalidade chamada lance fixo. Nesse caso de lance fixo, pode ser uma estratégia também você contratar mais cartas para que algumas saiam no lance fixo, que é uma modalidade onde limita o seu lance. Eu vou colocar um vídeo aqui em cima que explica um pouco melhor o que é o lance fixo, para que você esclareça suas dúvidas e veja se faz sentido ou não para você. Nesse caso, pode diminuir também a média do lance ofertado, porque vamos supor que seu planejamento era para ofertar um lance bem maior que o lance fixo, mas algumas cartas contemplaram no lance fixo, isso significa que a média ofertada de lance vai ser menor graças a uma, duas, não sei quantas cartas você contratou. Aquelas que saíram no lance fixo vão diminuir a sua média de lance. Se o seu caso foi contratar várias cartas porque não tinha um único crédito que comportasse o crédito que você gostaria de contratar, Maíra, quanto crédito? E eu não entendi nada. Vamos supor que você queira contratar 2 milhões para comprar um imóvel. Eu não conheço nenhuma administradora que trabalhe com um único crédito de 2 milhões. Então, provavelmente você vai ter que dividir em 2, 4, 6, 10 cartas, depende do limite de cada grupo dentro da administradora que você contratou. Portanto, se o seu caso for esse, não é uma estratégia melhor ou pior, é a estratégia que tem para que você consiga atingir aquele objetivo da compra do imóvel. Lembrando que o maior benefício do consórcio não é a agilidade em contemplar, embora isso possa acontecer, e sim a questão do custo baixo e a diferença até de outras modalidades de parcelamento. Agora, para você que costuma pagar à vista, eu vou colocar um vídeo aqui em cima que explica um pouco melhor e compara consórcio com à vista. Em alguns casos faz muito mais sentido você utilizar o consórcio do que descapitalizar e até mesmo perder de ter rendimentos. Antes de eu te contar o último caso, que eu, Maíra, não acredito que faça muito sentido você fazer essa divisão de cartas, eu quero te convidar para conhecer o meu site, inclusive fazer uma simulação, poder tirar algumas dúvidas, é muito bacana,
porque você vai ter um atendimento customizado. Uma das pessoas da minha equipe vão te atender e são capacitadas por mim e utilizam todos esses métodos que eu prego aqui no meu canal. Então, se você quiser solicitar uma simulação, corre agora pro meu site. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eis o momento. E não esquece de se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhum dos vídeos novos que tem todo dia aqui no canal. Qual o único caso que eu enxergo que não faz tanto sentido você ter várias cartas? Se a carta de crédito que você contratou tem um único crédito e você não pretende ofertar nem lance embutido e nem um lance do próprio bolso. Ou seja, se você faz uma única carta, você tem a possibilidade de ser contemplado de uma única vez. Aí a estratégia que eu utilizaria seria buscar um grupo em andamento para agilizar minha contemplação, uma vez que eu não quero ofertar lance. Quanto menor for o grupo, se você tiver capacidade financeira para pagar um grupo em andamento, vai ser muito mais interessante para você. Maíra, você acabou não respondendo a pergunta inicial desse vídeo. Eu tenho várias cartas e faltam algumas para contemplar. Quais são as minhas alternativas? Uma das alternativas é você adquirir um bem de menor valor e utilizar essas outras cartas para outras finalidades. Ou seja, de repente faz sentido para você não comprar o imóvel que você gostaria agora, comprar o imóvel, colocar para locação, até essas outras cartas contemplarem. Mas será que existe alguma alternativa para agilizar a contemplação dessas outras cartas? Se o seu consultor, vendedor ou até mesmo gerente do banco não te explicou, faz sentido você verificar se tem um lance embutido. Caso você não tenha recurso do bolso, é uma alternativa que vai agilizar bastante a sua contemplação. E caso você tenha lance do bolso, você pode juntar o lance embutido com o valor de lance que você vai ofertar do próprio bolso, potencializando o lance que você vai ofertar. O detalhe é o seguinte, que eu gosto de lembrar, é que quando você utiliza um lance do próprio crédito, aquele valor que é do lance embutido, vai reduzir o valor da carta. Se você vai pegar uma carta um pouco menor, faz sentido você perguntar para essa administradora ou para esse banco que você contratou o consórcio se tem a possibilidade de upgrade, para talvez não faltar crédito para você. Agora, se não tiver essa possibilidade, avalie se é interessante para você pegar uma carta de crédito menor. Uma alternativa que nem todo mundo te conta, porque nem todo mundo sabe, é que você pode sim, em alguns casos, começar utilizando algumas cartas até a liberação das demais. Existem alguns cartórios que permitem colocar no registro do imóvel todas as cartas, ainda aquelas que não estejam contempladas. Já outros cartórios não permitem, então são dois processos diferentes. Aquele cartório que permitir colocar todas as cartas, inclusive as não contempladas, já vinculadas àquele imóvel, conforme a administradora for contemplando as demais cartas, conforme você for ofertando os lances, esse crédito pode ser liberado posteriormente, ou seja, já está ali vinculado, você não vai ter novos gastos referente a registro do imóvel. Já o cartório que não permitir você deixar as cartas vinculadas no registro, aquelas que não estão contempladas, você, cada vez que juntar novas cartas contempladas, vai ter um novo custo com o registro do imóvel. E uma informação muito importante para ambos os casos é que o vendedor do imóvel ou o vendedor do carro tem que topar receber somente parte do valor, enquanto isso, o bem dele que ele está te vendendo já está em garantia. Porém, eu tenho que te tranquilizar que tem muitos proprietários que topam essa situação. Eu, com mais de 11 anos de experiência em vendas de consórcio, já experienciei vários casos como esse de clientes meus. Maíra, e nesse caso, como que o vendedor do bem ele se protege? Ele pode fazer um contrato registrado em cartório, por exemplo, ou até mesmo assinar uma nota promissória. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda não contratou o seu consórcio, eu estou à sua disposição. Se você clicar no meu site, ou até mesmo no link que tem aqui na descrição do vídeo, alguém da minha equipe ou até mesmo eu mesma posso te responder. Não esquece de deixar o seu like ou compartilhar com alguém que tem algumas cartas de crédito e ainda não sabe como fazer, caso tenha contemplado algumas e outras não. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, consórcio!